Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, a nossa última aula da semana, a nossa última aula do mês, não é isso? Para vocês entrarem aí de férias. Então, na aula anterior, a aula da terça-feira, vocês tiveram aí algumas dicas da avaliação de matemática sobre o nosso conteúdo de polinômios, né? Falei um pouquinho de polinômios e também dei algumas dicas do trabalho. Então, pouquíssimas pessoas deixaram de entregar o trabalho. Então, se você ainda não entregou o seu trabalho, ainda dá tempo você fazer a sua cartolina, fazer lá o seu vídeo, que tem que durar entre 5 e 10 minutos, certo? E entregar até hoje a nossa data de sexta-feira. E se você também não entregou as avaliações, corre, ainda dá tempo de entregar hoje, nossa sexta-feira, até às 17 horas, ok? Então, o trabalho de oficina, se você não fez, por acaso vai fazer hoje, você tem o plano de negócios 1, o plano de negócios 2, o plano de negócios 3 e o plano de negócios 4. Você tem a sua cartolina, certo? Que vale de 0 até 3 pontos a cartolina, e tem o seu vídeo, que vale de 0 a 7 pontos, incluindo a cartolina dentro do seu vídeo. Você não precisa fazer nenhum trabalho escrito, nem impresso, e não precisa de nenhum adereço a mais. Na sua cartolina tem que ter o nome da sua empresa, bem visível, uma empresa fictícia, uma empresa que você vai criar, e tem que ter o desenho da sua marca, né? Isso, o desenho da sua empresa, que é a sua logomarca, mais os produtos ou os serviços que você vai fornecer, né? Que podem ser ou desenhados ou pintados, ok? Como já foi falado aí, e você tem lá no aplicativo um endereço de e-mail para você enviar o seu vídeo, ok? Então, não deixe de fazer e enviar, porque é a nota da sua avaliação da segunda unidade. Nós não tivemos prova de oficina, então temos aí o trabalho para vocês enviarem, certo? Então, quem não enviou, ainda vou aguardar até a data de hoje, sexta-feira. E aí é mais uma semana para você fazer o seu trabalho, né? Então, não fique de fora. E agora, nós vamos para as dicas. Isso, se você, por um acaso, ainda está com suas provas, né, na mão, você vai para algumas dicas agora de matemática. Na aula anterior, eu falei de algumas dicas relacionadas a polinômios, né? Que eu vou falar novamente. Polinômios, mais uma vez, porque a prova tem polinômios, né? Tem multiplicação, tem divisão, né? Divisão de polinômio por polinômio, tem também multiplicação. Então, algumas dicas do que tem na prova. Só que hoje eu vou começar por produtos notáveis e por fatoração, que acompanha no seu livro aí na página 89. Então, a aula de dicas a gente não vai para o quadro, é realmente algumas dicas só para a gente relembrar o nosso conteúdo já visto. Por quê? Porque a semana anterior, certo? Vocês tiveram aula na terça-feira, na quarta-feira e na sexta-feira de matemática da semana anterior. Então, todas as aulas foram aulas de revisão. Então, se você tiver com alguma dúvida,
assiste todas as aulas da semana anterior, mais as aulas dessa semana, que são as dicas para vocês juntarem e, se tiverem ainda com a prova, vocês resolverem aí a prova de vocês, ok? Então, vamos falar um pouquinho de produtos notáveis para começar. A gente tem os produtos notáveis que nós vimos: quadrado da soma de dois termos, é isso? Vimos o quadrado da diferença de dois termos, onde eu tenho o quadrado da soma. Se é quadrado é porque é elevado a 2, né? Da soma que é mais. E quadrado da diferença é porque são dois termos com o menos também elevado a 2, porque é quadrado. Então, essa questão é uma questão que possui aí na sua avaliação, certo? Para você calcular um produto notável, onde você pode aplicar a regrinha, né? Ou fazer pela multiplicação de dois binômios, que a gente chama de multiplicação de polinômios. Se você tem o polinômio x mais 1 e ele está elevado a 2, eu posso aplicar a regra. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Ou eu posso colocar x mais 1 vezes x mais 1 e resolver através da multiplicação de polinômios. Então, essa é uma dica que está lá na sua avaliação, certo? Porque a dica de polinômio já vimos e depois vamos ver novamente no final da aula, certo? Então, eu falei dos dois quadrados, agora eu vou falar dos dois cubos, né? O cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, que também tem uma questãozinha lá na sua prova que pede para calcular o cubo, certo? Se for o cubo da soma ou o cubo da diferença, certo? Então, você tem aí ou o cubo da soma, que você pode fazer pela fórmula, isso, o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo, ou seja, o segundo termo ao cubo. Se você quiser fazer pela forma de polinômio, você vai pegar o termo, vai colocar ele 3 vezes e vai fazer a multiplicação. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também podemos fazer dessa segunda forma. Pela fórmula é a primeira forma. E através da multiplicação de polinômios é a nossa segunda forma, que é um pouco mais complicada. A gente tem que ter cuidado com os expoentes, com os sinais e com as multiplicações. Então, essa dica também do cubo que está lá na sua avaliação. E nós vimos vários casos de fatoração, certo? Que também está presente lá na sua prova. Nós temos fator comum em evidência, né? Quando eu posso só ter letras em comum, posso ter números em comum e posso ter letras e números. Já estou até explicando. Fator comum em evidência. Tem que ter algo em comum entre todos os termos, certo? Temos também a fatoração por agrupamento. Essa fatoração por agrupamento, como já vimos, é porque antes de eu fatorar, colocar em evidência, eu vou ter que separar em grupos. Essa fatoração, ela só pode existir se for em números pares,
né? Porque eu tenho que separar em grupos iguais. Ou seja, pode ter 4, pode ter 6, pode ter 8, pode ter 10, porque assim eu posso separar em pequenos grupos e aplicar o conhecimento que nós vimos de fator comum em evidência. Então, para se fatorar por agrupamento, eu preciso do fator comum em evidência, que é o nosso primeiro caso. Lembrando que quando eu tenho fator comum, que é só número, eu tenho que achar o menor divisor, certo? De todos os números, ou o maior divisor. Exemplo, se eu tiver 40 e 20. Eu sei que 40 e 20 divido por 2, mas 2 é o menor. Eu vou ter que encontrar o maior, ou seja, 20 é o maior divisor de 40 e de 20. Porque se eu fizer por 2, vai dar espaço para eu fazer mais 2, por mais 2, por mais 2, até chegar no final. Então, quando tiver só número, eu vou pegar aquele que é o maior divisor. E se for letras com expoente, eu vou pegar a letra com expoente de número menor, certo? Quando é só número, é o número maior. Se for com expoente de letra, é o expoente menor. Então, para a gente fatorar por agrupamento, a gente precisa saber o que é um fator comum em evidência, que é o nosso primeiro caso. Depois fomos para o segundo, que é agrupamento. Depois fomos para o terceiro caso, que é diferença de 2 quadrados. Então, a gente pode até juntar o número. Diferença menos de 2, porque tem que ser um termo positivo e um negativo. E quadrado, porque são 2 termos. É isso? O primeiro termo e o segundo termo. E o que é que acontece? Eu sempre tenho que verificar, primeira coisa, se tem um sinal de menos. Apareceu o sinal de menos? Ok. Se os 2 termos, eu posso tirar a raiz. Se eu posso tirar a raiz do primeiro termo, posso tirar a raiz quadrada do segundo termo, e no meio eu tenho um sinal de menos, então eu posso colocar na diferença de 2 quadrados, porque um termo positivo e outro termo negativo, eu posso ter aí a minha diferença de 2 quadrados, certo? Eu tenho também o caso do trinômio. O caso do trinômio. Por que o caso do trinômio? Já está dizendo, trinômio tem que ter 3 termos. Eu tenho que tirar a raiz quadrada do primeiro e tirar a raiz quadrada do último. Então, eu tenho que observar, tem 3 termos. O primeiro termo eu posso tirar a raiz quadrada e o segundo termo eu também posso tirar a raiz. Então, aí eu tenho o trinômio. E eu sempre vou conservar o primeiro sinal que vem lá no meu trinômio. Se começar com mais, eu conservo o mais. Se começar com o menos, eu vou conservar o menos, ok? Então, o trinômio, tenho que conseguir tirar a raiz do primeiro, tirar a raiz do segundo termo e permanecer o sinal do começo. E eu coloco lá o expoente elevado a 2, porque eu sei que se elevar a 2, eu vou repetir o 2 2 vezes e vou resolver. Então, alguns casos desse de fatoração estão aí na sua prova, ok? Então, agora que já vocês viram que tem algumas questões de produtos notáveis na avaliação, tem algumas questões de fatoração. Agora vamos relembrar um pouquinho de
polinômios, que a gente já falou na aula anterior. Por quê? Porque quando eu trabalho com produtos notáveis e quando eu trabalho com fatoração, eu preciso dos meus conhecimentos anteriores de polinômios. Por quê? Porque se eu estou aplicando a regra de produtos notáveis, quando eu aplicar o produtos notáveis, vão aparecer ali termos semelhantes. E se aparecer termos semelhantes, ou seja, quer dizer termos iguais, ou para melhorar ainda, termos que tenham a mesma parte literal, eu vou ter que resolver como polinômio, porque adição e subtração eu posso resolver apenas repetindo a parte literal. Se aparecer um 2x mais um 4x quando você estiver resolvendo um produtos notáveis, você sabe que 2x você pode somar com 4x, que dá um resultado de 6x. Então, quando você aplica o produto notável, aparece imediatamente o polinômio. Quando você fatora, aparece um polinômio. Antes de fatorar, já tem um polinômio. Quando eu falo polinômio, eu estou me referindo a, pode ser um monômio, binômio, trinômio e polinômio quando tem 4 ou mais termos. Então, a partir do momento que eu tenho lá na primeira questão, calcule, aí tem um quadrado da soma, x mais 4 elevado a 2. Quando eu vou calcular aquilo dali pela regra, já vai aparecer um trinômio com 3 termos. E se eu não aplicar pela regra, eu repetir ele 2 vezes, quando eu for multiplicar, eu já estou resolvendo ali uma questão de multiplicação de polinômios. Então, veja que para a gente fazer produtos notáveis e para a gente seguir em fatoração, porque quando a gente voltar das férias, vai ter mais alguns casos de fatoração, né? Isso nós vamos iniciar em agosto com alguns casos ainda de fatoração, para a gente continuar e terminar o nosso capítulo. Então, precisamos saber o que é um polinômio, fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão, para poder entrar no conteúdo de produtos notáveis, porque a gente vai precisar, né? Como a gente já precisou, você está vendo aí nas suas avaliações, se você ainda está com sua avaliação, ou se você já fez e já entregou, você viu que ela estava lá. E também de fatoração, principalmente produtos notáveis, porque alguns de vocês preferem trabalhar com a regra, aparece o polinômio, porque aparecem termos semelhantes, ou alguns que preferem fazer pela multiplicação, que é também polinômio. Então, para multiplicar, eu não preciso de termos iguais, mas para somar ou subtrair, eu preciso de termos semelhantes. Y só posso somar com Y. M só posso subtrair se tiver M. 10 eu só posso subtrair de 20, ou seja, 10 não tem parte literal, 20 também não tem parte literal. Então, eles são considerados termos independentes. São aqueles termos que não possuem letra, não possuem incógnitas, não possuem variável. Então, se ele não tiver letra, eu só posso resolver com outro termo que não tem letra. E se tiver letra, x ao quadrado, só posso resolver com x ao quadrado. M à quinta, só posso resolver se tiver m à quinta. Então, está tudo interligado. Polinômios caiu na sua prova adição, né? Querendo ou não, quando você fez o produto notável, apareceu adição e subtração. Apareceu a multiplicação e apareceu a divisão. Uma questão simples de divisão, certo? De polinômios por polinômios. Então, apareceu os produtos notáveis, tanto da soma
né, ou da diferença, sendo quadrado, ou o cubo, né, ou o cubo da soma, ou o cubo da diferença também. E tivemos lá alguns casos para vocês fatorarem. Então, algumas dicas de algumas coisas que estavam nas avaliações e mais dicas e mais respostas, né? Não a resposta da prova, mas uma dúvida que surgiu na sua avaliação, você teve aí a semana anterior toda de revisão. Então, se por algum acaso você ainda está com as suas avaliações e ainda está com dúvida, temos a aula da terça-feira, certo? Dia 15. Temos a aula da quarta-feira, dia 16, né? E temos a aula da sexta-feira, dia 18, da semana anterior, que foi toda sobre revisão. Então, crianças, eu espero que vocês tenham uma excelente semana, né? Um excelente final de semana. Boas férias a todos. Espero que vocês tenham aí um excelente final de mês de junho, que tenham passado o São João bem, na medida do possível, com saúde, que é o que a gente pede mais em relação a tudo o que está acontecendo. Então, espero que vocês tenham uma excelente férias, aproveitem bastante. Se não fez o trabalho, ainda dá tempo. Se não entregou as avaliações, ainda dá tempo de entregar. Não fique de fora. Espero encontrar com todos vocês novamente no nosso mês de agosto. Boas férias a todos e até as nossas próximas aulas de oficina e também de matemática.